Atenção para o top de 3 segundos. Temos um campeão de audiência. Ao vivo. Começa agora para todo o Brasil, IFA, por uma cultura de paz. Com Ifá Daió, Adeto Yanga, Elevo Iba. Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ifá Daió. Esse é o programa Ifá por uma cultura de paz, que voltou a estar tocando normalmente aqui na nossa audiência, né? Com mais de 2 meses aí sem tocar. E hoje temos a entrevistada para começar o ano, né? Chamada de Ogunlade, Marli Ogunlade. Ela é iniciada do Candomblé, praticante do Candomblé. Mas hoje a entrevista ficou mais na particularidade, né? Da política. Então, a Yá Ogunlade, a Marli Ogunlade, vai falar mais na parte dela da política, né? Para poder ajudar as pessoas que estão aqui ao vivo escutando a gente agora. Depois vai estar gravado, né? Vai estar gravado dentro do YouTube, www.youtube.com/radiofabrasil ou pronto, Orumilá TV, né? Então, vou deixar aqui a Marli, né? Marli, que está escutando a gente na rádio também e podendo promover isso aí na cultura. Pedi para a Marli fazer uma introdução da vida dela, de como ela começou, né? De como ela começou dentro da religião, como ela conheceu a religião. Então, vou pedir para a Marli, por favor, boa noite, né, Marli? Faça a introdução de você. Fala um pouco da sua trajetória, por favor. Aboroboie a todos os ouvintes da Rádio Ifá Brasil. Meu boa noite, meus respeitos. Eu sou Adjoye Ogunlade, tenho 48 anos de idade, sou iniciada no Candomblé, no Ilê Sim, lá, no Ilê Axé Orixá Deuí. Dia 5 de junho agora eu fiz anos de iniciação. Sou uma pessoa engajada politicamente na questão de matriz africana, representando o estado de São Paulo nas conferências nacionais que ocorrem lá em Brasília. Tenho interesse em ajudar e fazer com que as pessoas da nossa religião elas se unam em pró da manutenção desta religião, desta continuidade dessa religião. Então, a princípio, eu gostaria de agradecer muito à Rádio Ifá pela oportunidade dada, que o Olodumare abençoe vocês e que possamos fazer uma boa entrevista. Ok, obrigado, Ogunlade. Vou deixar aqui. Estamos fazendo bem bolado, que o pessoal não vai saber, né? A minha pergunta para Ogunlade é essa: qual foi o primeiro contato com a religião, né? Meu primeiro contato com a religião, na verdade, quando eu tinha 5 para 6 anos, o meu primeiro contato foi com uma música de uma cantora que nós cultuamos, tínhamos ela aqui como no Brasil e até hoje algumas pessoas são seguidoras dela, que é a Clara Nunes.
Poxa. Quando Clara Nunes gravou a música Guerreira, eu já sabia que eu era do Ogum. Porque aqui no Brasil, diferente de África, as pessoas do Candomblé têm o segundo orixá que é cultuado também junto com o primeiro, que se chama seria o segundo santo nosso. E quando Clara Nunes cantava essa música, a minha família é uma família extremamente católica. A minha mãe, ela se casou com um negro, com esse negro, e faltando 3 meses para o meu nascimento, o meu pai veio a falecer. E eu, de nada, entendia sobre a religião, ou seja ela Umbanda ou Candomblé, nada eu entendia e nada eu sabia. E isso era um mundo totalmente desconhecido para mim. Então foi muito interessante que quando antigamente tinha um programa aqui em São Paulo chamado Rádio América, e quando na Rádio América tocava essa música Guerreira, eu ficava dançando, rodando. E a minha mãe, ela via que isso era muito interessante. E toda vez que eu escutava essa música, eu senti uma alegria muito grande. Então eu cresci cultuando Ogum e Yansan. Na verdade, aqui as pessoas no Brasil falam Yansan por não saberem o nome correto do orixá, porque tinha aquele problema de pronúncia. Então eles não sabiam falar Yamesan Orum, então ficou Yansan. Então era muito interessante. Eu cresci e após o meu crescimento eu fui jogar búzios lá para os meus 26 anos, 27, eu fui jogar e realmente eu era de Ogum com Oiá. E começou aí o meu enlace com a religião. Eu me lembro que a primeira festa que eu fui na minha vida, que eu pisei o pé, foi um Olubagé. E nesse Olubagé eu me encantei, me apaixonei, e de lá para cá eu me dediquei, fui me iniciar tempos mais tarde. Frequentei algumas casas de renome aqui em São Paulo, mas como mais simpatizante. Porque eu fui expulsa da Igreja Católica Apostólica Romana na minha véspera da minha primeira comunhão. E eu naquela época, eu deveria ter uns 8 para 9 anos, e eu não gostei muito, porque perto da minha casa que eu morava, aqui em São Paulo, tem um bairro chamado Freguesia do Ó, e eu morava na Vila Carolina. Na Vila Carolina tinha uma igreja, a igreja de Vila Carolina, e nessa igreja tinha as pessoas, as crianças que frequentavam essa igreja. Essas crianças, todo domingo elas eram catequizadas pela Irmandade, por algumas freiras que era lá do convento da Freguesia do Ó. E eu não gostei muito, porque eu já percebia naquela época uma diferença social muito grande. Não que eu fosse uma criança muito pobre, mas também eu nunca gostei das desigualdades. E foi morar no nosso bairro, naquela época, uma menina, e o pai dela era gerente de um banco renomado, e ela morava num sobrado, porque naquela época sobrado era morada de rico. Enquanto todo mundo morava em casa comum, ela foi morar nessa casa, não questionando a posição social dela. Mas as irmãs aquelas crianças saíam de casa, ia buscar aquelas irmãs todos os dias no convento, que era longe, para uma criança é muito longe a distância de onde nós estávamos para o convento. Nós íamos buscá-las e levá-las para o convento, acompanhada dos nossos respectivos pais. E, infelizmente, a gente começou a perceber que começou a haver uma disparidade dessas
irmãs em relação a outras crianças. E eu não gostei disso, fui questionar e disse que aquilo era errado, porque aonde já se viu gostar de uma determinada pessoa, porque a pessoa tinha um poder aquisitivo melhor do que as outras crianças. E por causa disso eu fui expulsa da primeira comunhão, e de lá até os meus 17 anos, até os meus 15 anos, eu não frequentei mais a igreja católica. Eu só ia quando era obrigada, quando tinha um casamento, ou quando tinha uma missa de 7 dias. Daí eu não fui mais. E aos meus 15 anos eu fui para o kardecismo, para a religião do kardecismo. E no kardecismo eu aprendi muita coisa, li muito, fiz aquela escolinha mediúnica, e essa escolinha mediúnica me deu um horizonte novo, que haveria uma outra vida. 5 anos de pinho no kardecismo. O kardecismo não me supriu da minha necessidade ancestral. E depois disso eu me desliguei do kardecismo e fiquei sem religião por um bom tempo. Depois disso eu encontrei o candomblé, aonde eu me apaixonei pelo candomblé. E o candomblé me trouxe uma outra oportunidade de vida, que eu comecei a me apaixonar. E pela a minha vivência dentro dos direitos humanos, que eu sou oriunda dos direitos humanos, por isso, quando eu era criança, minha mãe me preparou para 3 profissões. Ou eu ia ser policial, ou eu ia ser advogada, ou eu iria ser médica. Então, os meus brinquedos eram voltados para essas 3 áreas. Aos 18 anos eu fiz a vontade da minha mãe e fui ser funcionária pública, né? Fui ser policial. Mas isso não durou muito, porque eu entrei em conflito. Existe o conflito entre a questão de um processo, uma coisa é você ver um processo e outra coisa é você vivenciar a rua. E essa vivência me fez muito mal espiritualmente. Por isso eu saí da polícia. Eu fui e sou afiliada do antigo ex-prefeito, ex-presidente do Brasil, Jânio da Silva Quadros, uma pessoa que eu gostava muito, e fora a política ele era uma pessoa humana. Então eu saí de lá e fui para a Vare, fiquei na Vare um bom tempo. E nesse tempo que eu saí do kardecismo, que eu estava como funcionária pública, e depois eu saí de funcionária pública e fui para a Vare, eu aprendi e conheci algumas pessoas que eram voltadas à religião do candomblé. E isso me abriu um leque muito interessante. Então eu posso dizer que eu namorei muito o candomblé. E fui muito cortejada por alguns sacerdotes, porque eu sabia que eu tinha possessão. Então eu fui muito cortejada para que eu fosse a joê daquelas casas. E passado algum tempo, fui para Brasília, porque eu tive algumas viagens que fiz, eu fui para Brasília. Em uma dessas viagens que eu fui para Brasília, eu conheci o Ilê Axé Orixá Deuí, aonde Oxum me apontou como Adjoiê, como Eked. E eu fiquei muito feliz, chorei muito, foi um momento muito feliz para mim. Foi muito feliz. E essas lembranças que a gente traz, que é escrito e é forjada na alma de cada pessoa, isso marca muito. Também eu me apaixonei pela religião, porque desde que eu me conheço por gente, e sempre foi presente na minha vida.
Iemanjá me marcou muito durante toda a minha vida. Eu digo que Iemanjá é uma grande mãe. Iemanjá nunca me abandonou. Ela sempre me acompanhou, ela sempre iluminou o meu ori para que eu pudesse ter caminhos, para que eu tivesse soluções na minha vida. E eu conheci uma Ialorixá muito respeitada aqui no Brasil, que ela é uma senhorinha, baixinha, fofinha, bonitinha de se pegar, inteligentíssima de se conversar, e é um doce. Eu digo que se todos os sacerdotes de matriz africana tivessem a experiência, o caráter, a dignidade e a essência da humildade dessa senhora, muitas coisas entre nós estariam resolvidas. E essa pessoa a qual eu estou falando e que me encaminhou para a minha casa de axé, ela se chama Mãe Beata de Iemanjá, a qual eu devo muito a ela. Nós temos aí algumas pessoas, e eu digo isso, eu tenho algumas pessoas que são pessoas ícones na minha caminhada. Mãe Beata foi é uma grande pessoa dentro da minha vida. E a Sandepe também é uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Hoje ela passa a ser a ancestral, mas ela foi uma pessoa muito importante, porque quando eu fui apontada por Oxum, por influências, até mesmo por inexperiência da vida, a gente comete alguns deslizes. E eu fui fazer a minha confirmação do meu orixá em Campinas, também numa casa de um grande sacerdote. Mas eu fui fazer porque era mais perto da onde eu morava. E isso não que a minha obrigação não deu certo, muito pelo contrário. Mas Oxum, sempre presente na minha vida, me fez retornar à minha casa de origem, que é em Brasília. Então, essa distância, não importa a distância que você esteja, o que importa é o amor que o orixá tem por você. E o orixá, ele te escolhe, não é você que escolhe o orixá, é o orixá que te escolhe. São esses caminhos, e eu acredito muito em sinais. E esses sinais do orixá na minha vida são preciosos na minha vida. Nada se faz sem o consentimento de orixá. E quando nós nos rebelamos ou nós deixamos de ver esses sinais, eu acredito que nós saímos do contexto. Por isso que nós erramos muito, porque nós não temos o discernimento de humildade para a gente entender o que o orixá coloca em nossas vidas. Muito importante. E essa minha aproximação, essa minha confirmação ao orixá Ogum é um dos pilares. Eu sou uma joie que eu fui feita, eu fui iniciada, fui confirmada, catulada, adochada, fiquei 3 meses eu fui feita como um Iaô. Diferentemente de algumas outras pessoas, eu fui confirmada a orixá. E a minha responsabilidade, a minha vida mudou naquele momento em que Oxum me apontou. Porque eu já sabia que a partir dali, aquela Marli que as pessoas conheciam, não que ela deixasse de existir, mas uma vida nova, em novos caminhos, novos rumos, ocorreriam para que essa nova Ogum-Ladê que nascia e que nasceu, ela tivesse comprometimento com a sua ancestralidade. E eu sou uma pessoa muito responsável naquilo que eu faço, nos caminhos que eu tracei para minha vida, nos caminhos que eu faço para outras pessoas. E é muito difícil você ser escolhido pelo orixá. Porque quando o orixá te escolhe, ele escolhe você porque ele sabe
da importância e do fardo que você vai pegar dali para frente. Então é muito difícil para uma pessoa iniciada, pelo menos no orixá que eu fui iniciada para algum, você cometer deslizes, porque você não pode cometer deslizes. Apesar que as pessoas abusam de você, que as pessoas machucam você, que as pessoas lesam você, você sempre tem que estar em equilíbrio constante para que você não se perca da sua ancestralidade, da sua força, do seu orixá. Então, eu prezo muito, e até no juramento, quando eu me iniciei, existe uma coisa que eu posso dizer, que o juramento, quando a gente faz no candomblé, são frases que a gente repete, que parece assim, que são insignificantes, mas que essas pequenas insignificâncias é o que faz a gente cair em contradição e faz com que nós erramos nesse nosso dia a dia. Eu já não gostava muito de mentir, de lesar as pessoas, porque eu nunca gostei de lesar as pessoas, tanto é que a minha área foi voltada para a justiça, sempre foi voltada para a justiça, para a igualdade, para a questão da cultura de paz, para unir as pessoas. Eu nunca gostei dessa visão que as pessoas têm sobre a questão do candomblé, sobre a questão da Umbanda, sobre as diferenças que existem. Sim, existem várias diferenças entre a Umbanda, entre o candomblé, o culto aos ancestrais e outras denominações que estão contidas dentro da matriz africana. Mas cada uma dessas matrizes, desses segmentos, são fundamentais. E se as pessoas não estiverem preparadas para se burilarem, para se aperfeiçoarem, para ver os sinais que ocorrem, isso é uma faca de dois gumes, que pode machucar tanto você quanto outra pessoa que vai procurar você. Então, dentro da nossa tradição, nós procuramos aprender, respeitar os mais velhos, respeitar a nossa ancestralidade, como é feito em África. E eu, particularmente, eu busco sempre me aperfeiçoar. Gosto muito da Umbanda, respeito a Umbanda, acredito na ancestralidade cultuada dentro da Umbanda. Creio que a Umbanda não é genuinamente africana, porque eu estive com um sacerdote do Togo que esteve aqui no Brasil, e esse sacerdote do Togo nos trouxe num seminário que foi realizado há uns 4 anos atrás, nos trouxe uma realidade que faz com que a Umbanda ela seja tão importante quanto é o candomblé, porque nós temos em África, não se cultua, as pessoas que se iniciam para orixá, elas não podem receber a morte. E aqui no nosso país, dentro do candomblé, nós cultivamos alguns ancestrais que são afro-brasileiros, e isso é uma coisa nossa, é uma coisa importantíssima. Então, quando nós vamos numa Umbanda tomar um passe com o Preto Velho, tomar um passe com algumas outras entidades, aquelas entidades, elas são muito importantes para nós, muito importantes, porque muita coisa que passou pelo oceano e veio aqui para o Brasil, nós não podemos jogar fora. E muitas pessoas, até mesmo dentro da nossa religião, elas não conseguem respeitar. Então, não existe essa rivalidade do candomblé com a Umbanda. Existem sim pessoas que são desinformadas e que não sabem valorar o ancestral brasileiro que nós cultuamos. Assim como nós temos uma vivência muito respeitosa dentro da nossa religião. Então, todos esses ancestrais, eles trazem uma bagagem de sabedoria, de valorização, e são ancestrais de luz, que nos trazem uma verdade
que nos faz e nos fortalece e nos conforta muito. Então, eu sou uma das pessoas que eu sou adepta aqui. Nós, do Candomblé e da Umbanda, nós temos que nos unir. E o que falta religião é essa unidade, porque quando o povo do santo que nós falamos aqui se unir, muitas das coisas e muito dessas intolerâncias, muitas dessas coisas que nós vemos não vai mais existir. É isso. Pessoal, ela falou muito bem a trajetória religiosa dela. Eu fiquei aqui em silêncio, deixei ela completar. Tem muita coisa do que ela disse. Tem muita visão da cultura iorubá. Eu sempre falei assim, cada um no seu, na sua religião. E a gente sempre tem que pegar, sempre tem que aprender com as outras religiões. Aqui eu sempre falei na rádio, ao vivo, que as pessoas têm que estudar religiões. E a história, a vivência dela, foi só uma parte do que outras pessoas vão vir ser entrevistadas. Foi só uma parte, mas é uma parte muito satisfatória. Eu agradeço, sim, a Maria Ogunlade, tem muitas explicações contundentes. Creio que vai ajudar muitas pessoas. Agora tem uma perguntinha aqui para ela, falando sobre intolerância religiosa. O que ela acha? O que é intolerância religiosa, para explicar para as pessoas? Por favor, Maria Ogunlade. Maria Ogunlade. Bom, intolerância religiosa é a falta de cultura, isso no meu aspecto, na minha mais humilde colocação, intolerância religiosa é a falta de respeito que o outro não tem sobre outro segmento religioso. Não por falta de cultura, porque cultura ele tem. É por falta de respeito ao próximo. Muitas vezes, essa intolerância religiosa, e eu digo que essa intolerância religiosa, ela parte de uma questão política. Essa visão que os neopentecostais, e digo para ti o seguinte, para vocês, que nem todo evangélico, porque eu sou fundadora do Fórum Interreligioso de uma Cultura de Paz, da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que foi o primeiro fórum reconhecido por um governo para que a gente pudesse unir os segmentos e tentar combater essa violência. Então, muitos dos segmentos religiosos, como os muçulmanos, os judeus, evangélicos, porque alguns evangélicos, a maioria dos evangélicos não são e não têm a mesma postura que certos segmentos evangélicos têm. Então, dentro desse fórum, nós caminhamos com a maioria dos segmentos religiosos aqui no estado de São Paulo. Mas, infelizmente, foram convidados alguns outros, esses neopentecostais, e eles se recusaram a participar de um diálogo interreligioso. Isso sempre acontece. Uma coisa é você ser ecumênico. E muitas vezes as pessoas confundem liberdade religiosa com ecumenismo. Quando se fala em ecumenismo, nós nos reportamos a quem? Aos cristãos. Então são todas aquelas religiões que são ligadas ao cristianismo. Até mesmo os kardecistas podem participar do ecumenismo sem problema nenhum. Então já havia uma exclusão quando tinham qualquer ato governamental, enfim, alguma cerimônia
do governo que convidavam as religiões, os segmentos religiosos, e convidavam esses outros segmentos a participarem e falavam, vai ter um ato ecumênico. Até mesmo uma falta de desconhecimento das pessoas que ali estavam. Então, isso foi colocado para que a gente não participasse de atos ecumênicos, porque estaria cerceando a liberdade de outros. E esse cerceamento, talvez por falta de conhecimento, tolia a participação de outros segmentos religiosos. Então hoje, quando tem algum ato interreligioso, todas as religiões podem participar sem problema nenhum, porque é um ato de unidade. O que falta para o povo do santo nesse país? Falta uma visão política, falta uma visão de unidade. E uma visão que os evangélicos, eles tiveram há muito tempo, desde da Constituição de 88, no final dos anos 78 para cá, e eu vou falar nomes porque eu não tenho problema em nomes. O Edir Macedo, o bispo, que nós não podemos dizer que ele seja uma pessoa que não é inteligente, muito pelo contrário, é uma das pessoas mais inteligentes que nós conhecemos, que este país tem. Depois do Silvio Santos, Edir Macedo é o cara inteligente e que se fez dentro de uma religião e que viu, ele apontou fatos e foi à frente. E ele foi à frente. E ele, quando ele foi à frente, ele viu o quê? O que o Edir Macedo viu? Ele viu um canal aberto para que ele tivesse politicamente, para que ele tivesse a política na mão dele, o marketing na mão dele. Ele não é advogado, ele não é formado em nenhuma faculdade desse país. Mas o cara é o cara. Então, nós não podemos subestimar essa visão que ele teve. Diferentemente, e isso vem de uma questão do Brasil colônia, vem e essa visão desse Brasil colônia, que nós que somos ligados à África, porque neste Brasil não existe, e hoje em dia a gente pode dizer que houve uma miscigenação de todas as raças, de todos os credos. Então, porque nós não podemos negar que no nosso sangue também corre sangue indígena, e essa terra aqui pertence aos indígenas, muito mais do que o povo africano. E quando a gente... muitas coisas que barram no Congresso Nacional se barra pela bancada evangélica e pela bancada ruralista. Então o Edir Macedo, ele teve uma visão ampla da coisa e ele foi formando a sua bancada no Congresso Nacional. E a gente não pode negar isso. Eu não posso negar isso. Seria uma loucura minha eu negar uma verdade dessa. Que eu também não posso entender, e que, aliás, eu entendo até porque pelo Brasil colônia, pelo que foi passado aos nossos irmãos, que nós negros somos subestimados, e nós crescemos subestimados sem saber quem são os nossos heróis, quem são as grandes rainhas. Hoje, se você for numa escola, quando nós crescemos acreditando na coroa portuguesa, que Portugal é isso, que Dom Pedro, a família de Dom Pedro, que as pessoas que vieram para cá de Portugal, com todo respeito aos irmãos de Portugal, que eu tenho muito respeito, quem veio para o Brasil foram marginais, prostitutas, pessoas
da pior espécie que veio para cá. As pessoas aqui no Brasil não sabem o que é África, as pessoas não sabem o que é África, as pessoas têm vergonha da sua cor, da sua cutis, as pessoas têm vergonha de serem o que são. E quando a gente fala, olha, as pessoas não sabem nem o que é escravo e o escravizado. Tem uma diferença muito grande. Quando se fala em escravo, você se reporta a Roma, porque em Roma muitas pessoas eram escravos por livre e espontânea vontade, por causa do império, porque gostavam e assim elas queriam serem escravas. Quando você fala de escravizado, que as pessoas pensam, não tem esse poder de entendimento. Quando se fala de escravizado, são pessoas que foram retiradas do seu habitat natural, foram arrancadas de lá, trazidas para um outro país e não falaram para essas pessoas, para os seus herdeiros, para aquela linhagem que ficou dessas pessoas, que essas pessoas eram guerreiros, eram rainhas, eram pessoas cultas, eram pessoas ricas. Então, no nosso sangue, na nossa cutis, além do sangue Amerindiano, né, Amerindio índio, que nós temos sangue de índio também, nós somos e nós descendemos de reinados absolutos, muito mais absolutos do que o reinado de Portugal. E as pessoas não sabem disso. As crianças nascem sentindo vergonha da sua cor, querendo ser brancas. E essa inversão de valores foi dada por essa questão de intolerância, porque as pessoas valorizam Anchieta, mas Anchieta foi um dos maiores escravagistas que esse país teve. E eu não entendo isso. E graças a Olodumare, eu e tantas outras pessoas tiveram esse entendimento e sabem disso. Mas quantas pessoas que moram na favela, quantas crianças hoje, ao invés de saber da sua raiz, elas negam a sua raiz, negam a sua origem por não saber da sua história. Se vocês falarem para mim, me fale aí sobre um herói, todo mundo vai lembrar de Zumbi. Só que não existe só Zumbi, existem tantos outros escritores, advogados, existem tanta gente do clero africano que são descendentes, que fizeram história nesse país, que foram abolicionistas, que lutaram, massacrados. E isso a maçonaria é responsável, porque na maçonaria foi uma das primeiras no mundo inteiro a abrir e não querer mais a escravização humana. Então, muitas dessas respostas a história tem, mas a Igreja Católica Apostólica Romana não abre isso para as pessoas. E eu, pelo pouco de entendimento que eu tenho, pelo pouco de estudo que eu tenho, porque para a gente falar de intolerância religiosa, falar de outros segmentos religiosos, para a gente ter um entendimento do que é Umbanda, do que é Candomblé, do que é o culto a Ifá, para a gente saber o que é muçulmano, para a gente saber o que é o povo judeu que sofreu tanto, nós temos que aprender. Nós temos que ir na fonte e aprender, porque eu não posso falar uma verdade que não é absoluta. E ninguém tem uma verdade absoluta para dizer. Mas eu posso dizer para vocês que a verdade dessa história e porque o povo do santo não se une é por falta de entendimento intelectual. Porque a partir do momento que essas pessoas tiverem um entendimento intelectual, se valorizarem, se unirem e não acharem eu sou rei disso, na minha casa eu sou rei, na minha casa eu sou rainha. Porque, na verdade, o orixá, assim, e como a gente segue a África, o orixá é humilde. O orixá não é santo católico, que as pessoas cultuam, não é isso.
E as pessoas, o povo do santo tem que aprender, tem que saber os sinais, tem que aprender a história do orixá, do seu orixá, porque se você não sabe a história do seu orixá, você não sabe a história do seu próprio eu. E eu aprendi a conhecer a minha ancestralidade, não aquela verdade que as pessoas quiseram me impor. E a partir do momento que todas as crianças nas escolas com a lei 11.636 souberem, não é o ensino religioso, mas é a história da África, saber a história da África nesse país, e que as crianças, as escolas municipais e estaduais começarem a abrir o leque e mostrarem a verdade do que foi e não a verdade que eles nos fizeram engolir, e que muitas pessoas vão morrer acreditando que Papai Noel existe, a coisa não vai melhorar. E é muito importante nós termos pessoas lá no Congresso Nacional que tenham luz, para que não caiam no mesmo erro. Por isso que a gente tem que valorizar a educação, valorizar o professor. E o professor ele tem que colocar na mente dele que quando ele está professor, quando ele coloca o pé dele dentro de uma repartição pública, existe uma coisa chamada laicidade do Estado. Ele não pode professar a religião dele. Porque hoje em dia nós vemos assim, o diretor é evangélico, o diretor é isso, aí você vê a professora tentando evangelizar o aluno que está ali, porque o aluno está de quelê, porque o aluno é de outro segmento religioso. E eu retiro, porque graças a Deus, eu falo graças a Deus mesmo, porque tanto a criança muçulmana quanto a criança judia, ela não frequenta as escolas estaduais, nem as municipais, porque os seus pais têm o poder aquisitivo de colocar ela numa escola específica para que ela tenha os ensinamentos religiosos e oriundos da ancestralidade deles. Então eu fico muito feliz por isso. Mas, infelizmente, a maioria das crianças não tem, de outros segmentos, não tem essa possibilidade. O que falta neste país é que leis existem. As pessoas não sabem o que é a Lei K.O. A Lei K.O., por exemplo, é uma lei que foi institucionalizada e é a famosa lei do racismo. As pessoas não sabem que assim como você pode dar voz de prisão a um flagrante delito que está acontecendo, você também pode dar voz de prisão a um professor que pratica racismo, porque o racismo não é só chamar o outro de negro, e também depende muito da interpretação daquela autoridade que vai estar ali, porque sempre isso é desfigurado para a questão de injúria racial. Então as pessoas têm que prestar muita atenção nisso. Tem que prestar atenção. Sabe? Tem que prestar atenção nisso, nesses detalhes que fazem a diferença. Educação nesse país é tudo, porque um povo culto não é um povo medíocre, um povo que é dominado. Veja bem os neopentecostais, o que eles fazem com as suas pessoas, com as pessoas. Eles cerceiam a liberdade. Primeira coisa é cercear as liberdades daquela pessoa. Outra coisa, eu gostaria de saber muito se Jesus Cristo voltasse para cá, e Jesus Cristo, eu respeito muito Jesus Cristo, assim como eu respeito todos os segmentos religiosos, mas Jesus Cristo deve estar aborrecido, enfim, ele deve estar com o saco cheio, me desculpe a minha forma direta de falar, com tudo isso que está acontecendo em nome dele. Porque quando Jesus Cristo estava aqui, eu me lembro que tem uma passagem na Bíblia que ele ia até o mercado
e nesse mercado tinha lá, fizeram da Igreja de Deus, o Todo-Poderoso, fizeram um mercado ali. E ele quebrou, ele destruiu, ele fez e aconteceu. Só que hoje eu vejo bispo com televisão. A concessão da televisão é pública e existe uma coisa, se ela é pública, ela é laica. Então, ela sendo laica, ela não pode promover a intolerância religiosa, ela não pode promover Exato. a desigualdade. E eu vejo muito isso na televisão. Sim. Eu vejo muito bispo andando com carro blindado, eu vejo muito bispo comprando antigas fábricas que faliram. E eu sou devota e eu gostaria muito que alguém tivesse a luz para que estas igrejas, para que os segmentos religiosos começassem a fazer declaração de imposto de renda, começassem a fazer as suas declarações de renda, de bens, de dinheiro, para que possamos saber da onde veio esse dinheiro. Quanto mais doação receberem, maior será a que o leão vai passar a sua boquinha lá. Não é possível que essas contas de determinados vertentes que usufruem do público, porque a mídia, ela é pública, é uma concessão do governo para determinadas pessoas por alguns anos. E que essas pessoas se empoderem disso para menosprezar, ridicularizar, afrontar, diminuir, menosprezar e praticar uma coisa que está escrito lá no artigo 5º da Constituição, que é a liberdade religiosa de todas as pessoas. Lógico, ótimo. Se o Edir Macedo, e eu falo o nome mesmo, se o Edir Macedo tem uma televisão, por que o povo de santo não pode ter uma televisão também? Por que os muçulmanos não podem ter também? Por que os judeus não podem ter? E só a Igreja Católica Apostólica Romana pode ter e os evangélicos podem ter? Por que as grades da televisão e dos rádios tem horário, vários horários religiosos e as outras não têm? Aliás, por falar nisso, continuo sendo, porque ainda não houve a segunda conferência de comunicação nacional, eu juntamente com o pessoal da frente de comunicação aqui do estado de São Paulo, levamos a essa conferência uma proposta que foi aprovada. E essa proposta foi escrita por mim e ajudada por vários jornalistas daqui de São Paulo que me ajudaram a manter isso lá em Brasília, e nós conseguimos que fosse aprovada essa lei. E no ano passado nós tivemos aí que o Departamento Nacional de Comunicação vai vetar esses canais para religião. E a minha proposta foi a seguinte: proibir, comercializar, exibir programas únicos de um só segmento religioso. Se vai ter programa religioso que tenha para todos os segmentos religiosos, que não afetem a mente dos ouvintes pedindo doação, pedindo isso e aquilo outro. O que deva ser feito é mostrar para as pessoas, todo mundo precisa da palavra, de um segmento religioso, precisa de luz para os seus caminhos. Isso é normal. Mas o interessante é que essas grades de televisão ou de rádio mostrem uma outra visão da religiosidade, que é a visão cultural, antropológica, sociológica, e de onde surgiu essas vertentes religiosas. Porque nós sabendo da onde veio, cada um vai escolher, olha, aquele segmento é interessante para mim. Não, eu me identifiquei com essa daqui. Não, essa aqui é melhor para mim. Ah, essa daqui não tem fundamento. Entendeu? Não você ficar fazendo comércio, extorquindo as pessoas e insultando as pessoas ao racismo. Porque a intolerância religiosa
É um racismo. É um racismo. E eu vou te falar uma coisa. Se Olodumare, se Ogum e Exu, porque eu não posso esquecer de Exu, porque as pessoas têm uma visão deturpada do que é Exu. As pessoas pensam que Exu é catiço e Exu não é catiço. Exu, Bara, Exu é orixá. Assim como Ogum é catiço, é outra coisa, é quem passou por esse mundo. E as pessoas também têm que colocar isso na sua mente. Principalmente o povo do santo, que não sabe diferenciar o que é catiço e o que é orixá. Tudo para eles tá tudo no mesmo bojo, e não é isso. Tem que aprender. O povo do santo tem que começar a aprender, procurar saber. E outra coisa, essa religião de matriz africana é uma religião que ela é tão bonita que você pode, sem problema nenhum, sem menosprezo nenhum, você pode ir até outro sacerdote que saiba mais do que você, que seja da mesma raiz que você, e fazer perguntas para ele, para você aprender, porque essa troca de informação é que tem que ter. Não é porque nós não temos uma Bíblia, não é porque nós não temos algo escrito, porque hoje tem muitas apostilas, tem muita CD e DVD. A nossa religião, ela consiste na oralidade. E essa oralidade que a gente não pode perder. Patrimônio material. Nós temos que buscar isso. E eu digo uma coisa a todos os senhores e senhoras, com toda a minha humildade dentro da religião. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu orixá, pela minha religião. Amo a Umbanda de paixão. Nunca fui praticante da Umbanda. Fui para o Candomblé, sou do Candomblé, respeito e tenho e dou a vida importância que a Umbanda tem que ter, mas a minha raiz é Queto, é o Candomblé. Mas nem por isso eu vou menosprezar o meu irmão da Umbanda, o meu irmão da Quimbanda, o meu irmão de Angola e o meu irmão de Ifá, porque tudo é como uma escadinha que a gente vai, todo mundo chegar junto a um denominador comum, que é o Olodumare. Agora, se eu tiver a oportunidade de um dia, ou em breve, não sei, isso depende do orixá, de me sentar numa cadeira, seja no Congresso Nacional, seja numa cadeira de senador. Eu sei que eu sou uma, mas eu sou de Ogum, e Ogum abre as portas, e Ogum não anda sozinho, Ogum anda lado a lado com Exu. Se Exu me der essa graça, se Ogum abrir os caminhos para mim, e eu conseguir um dia me sentar numa cadeira do Congresso Nacional, assim como eu já me sentei e já participei de vários congressos, de vários seminários, e muitas vezes eu me sentei com outras pessoas de outros segmentos, com vários políticos e outras coisas, mas se eu tiver a bênção de todos os orixás, eu vou fazer aquilo que falta se fazer, que é conversar, porque conversando a gente se entende. E os meus projetos são muitos. Um dos meus primeiros projetos é fazer que as pessoas também não se atinam nisso, que tem muita gente, até hoje essa religião não conseguiu colocar ninguém em cadeira nenhuma, e eu falo isso porque eu sou catedrata nisso. As pessoas do santo não conseguiram colocar ninguém sentado em uma cadeira porque o orixá não quis. Nós temos muitas pessoas que querem se sentar em qualquer lugar. Exatamente. No poder. Só que o orixá não dá essa graça às pessoas.
querer é uma coisa e poder com as bênçãos do orixá é outra. Eu, por exemplo, já fiz muita massa, muita empada, já coloquei azeitona em cima da empada de muita gente. E essas pessoas não me representam. Pois é. O último absurdo aí que aconteceu, e errar é humano, é falho, e eu vou corrigir esse meu erro, foi ter colocado uma determinada pessoa sentada num lugar. Mas isso já está sendo resolvido juridicamente. A pessoa não é da religião. Não é da religião. Me enganou até certo ponto, mas você não engana o orixá. E hoje a pessoa está aí se dizendo ser orixá. Ixi, E eu não entendo porque outras... Aliás, eu entendo por causa da questão monetária que essas pessoas têm, e é isso que eu não entendo dentro desse povo de santo que eu represento, que eu conheço, se vender por migalhas. E quando o povo tem o poder de se unir e tirar esses abutres, esses piolhos, e separar o joio do trigo, não, elas se vendem por uma cesta básica, por 20 mil reais, por 100 mil reais, e assim vai. E aonde está o orixá desses sacerdotes que não vê uma coisa dessa? Tá, tudo bem, existem pessoas que existe uma diferença. Você ser escolhido do orixá, você se iniciar para aquele orixá e o orixá te encaminhar, porque eu sou uma pessoa que eu fui iniciada. A minha casa de santo, aliás, as minhas duas casas de santo, tanto a de Campinas como a de Brasília, são casas que têm fundamento. Uma é oriunda da Casa Branca de Salvador e a outra é do Axé Bamboxê. Logo, meus senhores e senhoras, qualquer coisa que eu venha fazer, e isso eu sei que está forjado na minha alma, qualquer coisa que eu venha fazer, o orixá, ele vai me castigar. Bom, eu tenho a minha formação acadêmica, eu sou técnica em administração de empresas pelo Colégio Objetivo Paulista 900. Eu fiz um semestre de administração do curso superior e como eu não gosto de exatas, eu não quis. Fiz faculdade de Direito, comecei na Unip e terminei na Faculdades Integradas Rio Branco, que é do Rotary Club. Sou uma pessoa que tem um conhecimento sobre a questão do direito. Tenho pessoas que, para mim, são pessoas que dominam a questão da intolerância religiosa, que são especialistas. Eu tenho como a ícone do Dr. Hélio Silva Júnior, que foi o ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual eu também fiz campanha para ele, infelizmente ele não ganhou. E tenho assim como ícone o desembargador Dr. Antônio Carlos Malheiros, que é uma das pessoas, é uma sumidade em questão de intolerância religiosa, questão de justiça, questão da infância e da juventude. E a minha base é uma base consistente, ela não é uma base... para você falar de intolerância, como eu havia falado antes, você precisa saber a questão cultural, a questão sociológica, a questão antropológica, várias questões. Em breve, os senhores, a minha equipe de trabalho está formatando o meu site. No meu site vão ter lá algumas propostas que eu tenho para a questão de vários pontos. São 16 pontos, como, por exemplo, a questão da mulher, a questão dos portadores de necessidades especiais, a questão da criança e do adolescente, porque eu
E um político, ele não pode ser voltado somente para o seu umbigo, para a sua religião. É claro que a minha religião me faz, me dignifica e me eleva muito, 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 muito. Mas, porém, entretanto, nós temos que pensar num todo, porque quando você passa a ser uma pessoa pública e uma, entre parênteses, uma autoridade, seja ela religiosa ou seja ela política, você tem que pensar no todo, em todas as pessoas, em todas as vertentes. Então, se não, Orixá me deu o caminho e é por esse caminho que eu vou fazer a unidade com todos os segmentos, sejam eles religiosos ou não, conversar com todos os movimentos sociais, porque eu sou oriunda dos direitos humanos e isso me dá uma visão ampla sobre a questão política do nosso estado, do país. E talvez vocês me perguntem assim que eu sou muito audaciosa em querer ir para o Congresso Nacional. Eu sou audaciosa porque eu sou Dogum. Eu sou audaciosa porque Orixá me preparou para isso. Eu me preparei por isso. E diferentemente de outras pessoas, eu fui uma pessoa perseguida, uma pessoa que está perseguida, uma pessoa que, por ser leal à sua religião, aos seus princípios, eu sou ameaçada de morte. Eu estou ameaçada de morte. Sabe por quê? Porque eu não aceito coisa errada. E eu não aceito coisa errada porque é uma questão moral minha. E isso está forjado dentro de mim. Quem é Dogum sabe e vai me entender que nós não abaixamos a cabeça, seja por R$1, por uma moeda ou por milhões. Nós temos que continuar aquilo que o nosso orixá nos encaminhou para a gente ser. E quando a gente tem uma missão como essa missão que eu tenho, a gente é invejado, a gente é perseguido, a gente sofre muito com isso, porque a gente deixa até a família, a gente deixa o nosso particular para viver a vida de outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu sou uma pessoa que eu não me corrompo, eu não me vendo, e não tem dinheiro nesse mundo que vai fazer com que eu me venda por bobagem. Porque o meu orixá é muito maior. O Olodumare é muito maior que isso. Eu gostaria de agradecer a todos os senhores que me ouviram. Peço a quem quiser me conhecer um pouco mais. Por enquanto o site ainda não está pronto, mas ele vai pelo que eu sei, vai ser Marli Ogunlade, porque infelizmente o nome religioso não dá mais para usar nem no Facebook, porque o Facebook agora veda isso também, é outra coisa também que a gente tem que corrigir no Congresso Nacional, porque nome religioso tem que ser respeitado. Nome religioso tem que ser respeitado nesse país. Se respeitam o Papa, o Bispo, etc., vai ter que respeitar o povo de matriz africana, vai ter que respeitar outros segmentos religiosos. E isso é um compromisso meu. Segunda coisa, eu estava falando do site. Vai ser marliogunlade.com.br. E isso vai ser vinculado a partir do dia 6 de julho agora. A segunda coisa que eu queria dizer é que quem quiser me conhecer mais, quem quiser conversar comigo, saber mais de mim, por favor, vá até o meu Facebook. O meu endereço é Marli Ogunlade Barbosa. Todas as pessoas que têm bom coração, que gostam de unidade, de cultura de paz, que compartilham comigo para que a gente possa mudar esse país, passar uma limpeza naquele Congresso Nacional, nas câmeras municipais que tá cheio de rato branco lá dentro, sabe? Não é porque você é branco, é porque é a sujeira, a escória. A gente tem que passar uma borracha. E essas eleições é o momento de todo brasileiro, seja ele oriundo do povo de Santo, de Ifá, outros religiosos,
atestarem que não quer mais esse país sendo regido do jeito que está. E é isso que eu queria passar para os senhores. Eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci para ser o diferente e o referencial para todas aquelas pessoas que precisam de mim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Marli. Do pé, que Ogum seja por nós, que Fá reine na vida de cada um e que nós possamos, unidos, fazer a diferença. Porque a unidade e a resposta é a chave que Exu nos dá para que a gente faça a revolução nesse país. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Marli, Ogum Ladê. Obrigado aos ouvintes que estão hoje à rádio. Semana que vem, terça-feira, vai ter mais uma entrevista. E quero agradecer imensamente a Marli Ogum Ladê pela participação. Foi muito importante o que você disse. E pode ter certeza que vai ter meu voto como deputada federal, como senadora, enfim. Muito boa a explicação, tolerância religiosa, laicidade. Espero que as pessoas possam escutar depois da reprise, escutar mais uma vez, para poder compreender mais, né? E poder saber se defender, que é o mais importante. Pessoal, terça-feira é Papo com a Cultura de Paz, quarta-feira um outro Mosquim, né? Programa vivo, e quinta-feira o programa Papo de Aú. Okay? Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso. E Rádio Fá Brasil, primeira rádio web Fá no Brasil.